Olá Leões, sejam bem-vindos a mais um Leão Sofá. Estamos em semana de seleções, como tal não há jogos, mas vamos falar das renovações, cartão do adepto, sobre a seleção e dualidade de critérios, entre outros assuntos. Olá Ângelo, hoje vamos começar por falar de... não há jogos, então vamos começar por falar das renovações ou daquilo que se falou durante a semana. Sim, durante a semana foram lançadas as notícias das iminentes renovações do Neto, do Adam e do Palhinha. O Palhinha, em princípio, a notícia vai agora sair depois do jogo contra a Sérvia e são notícias positivas, as três. Eu diria que as três por motivos diferentes. O Palhinha por ser um, um titular indiscutível. Enfim, os três são titulares, mas o Palhinha a fazer parte do núcleo duro ou dos principais pilares da equipa. O Adam numa perspectiva de quem sabe terminar a carreira ao serviço do Sporting e a defender as redes do Sporting, e o Inácio como um jovem que já é Luís Neto. o Neto, desculpa. E o Neto também dentro dessa perspectiva de ser um líder, não tanto no campo, mas mais no balneário. Portanto, são três notícias Exato. muito positivas para o Sporting. Eu concordo, na parte do Haddad, claramente, e também porque o Sporting precisa do Haddad, não tem ninguém nesse momento que possa ou que esteja preparado para assumir a baliza. No caso de Palhinha, até é um prolongar e de contrato já tinha 2025, e muita gente às vezes também se questiona, porque esses contratos, porque sempre a renovar contratos, para não acontecer como acontece com outros clubes, que o jogador sai a custo zero às vezes. Às vezes mais vale renovar quando ainda falta muito tempo, e no caso está até 2025, mete-se até 2026 já. Eu acho isso inteligente, embora tenha o lado mau que cada vez que se renova aumenta salário, há comissões para os empresários e essa parte é negativa. Por isso às vezes também tem que se ter cuidado com quem se renova, e também não é olhar para o Sporting há uns anos atrás, que renovava com tudo que se mexia e depois já andavam a pagar jogadores que nem saíam do banco a receber salários altíssimos. Por isso também é preciso ter algum cuidado com isso. No caso, não é o caso do Palhinha. No caso do Neto, pronto, aquela parte de ser um líder, acho que para aparecer em Gonçalo Inácio é preciso Luís Neto. Não quero dizer com isso que é preciso jogadores dessa natureza, líderes, para integrar jovens, mas depois também entra aqui um bocado naquilo que muita gente também falou, alguns adeptos de Sporting falaram, que é o caso de Luís Neto renovar, vai aumentar salário e também, como falei há bocado, as tais comissões, e se esse dinheiro gasto, se calhar o Luís Neto não é um jogador que dentro de campo não dá grandes garantias, será que mais valia não investir num outro jogador, outro central? Fique realmente, eu não sei responder, não sei qual é a tua opinião sobre isso. No caso do Luís Neto, eu acho que até se falou que ele ia diminuir o salário. Claro que as comissões eu acho Por acaso que não vão sabia estar lá isso, não, sempre. não vi isso do salário, ia diminuir, não vi isso, que ia diminuir o salário, por acaso não sabia. É assim, não sei se é verdade ou não. Eu li essa notícia, pode muito bem ser mentira. Eu li que ele teria aceitado uma redução no salário. As comissões acho que vão lá estar sempre, não é? Portanto, será um custo Sim, acrescido. claro. Mas havendo uma renovação por uma redução do salário, eu acho que valeu a pena, ou que valerá a pena, Sim, por aquilo que o Neto significa dentro do balneário claro. como E quase mesmo que aumentasse o um subcapitão. salário, eu próprio não era capaz de dizer já que era mau ou bom. Não, porque é aquele caso, o Luís Neto é um líder, mesmo que não gostem dele e ele não dê garantias, ou que ahm, a nível, lá está, qualitativo, dentro do campo, ele justifique se calhar uma renovação, porque é isso que se trata. ahm, a parte de fora do campo, a postura dele e a liderança dele, desde que chegou ao Sporting, o compromisso dele, não foi só agora nos momentos bons, nos momentos maus, ele sempre esteve presente. Eu acho que esse aspecto merece ser premiado, mas depois também lá, eu percebo há uns adeptos que ficam um bocado de pé atrás e que perguntem, será que esse dinheiro investido, e aqui não contando com isso que tu disseste, no caso ele reduzir salário, não, vamos até imaginar que essa notícia é falsa e que ele até aumentava o salário, que normalmente é o que acontece quando se renova. E nesse caso o dinheiro gasto, se calhar, será que não seria melhor ir ao mercado e buscar um central, até um central melhor, mais jovem ou assim?
Mas pronto, isso aqui é aquela coisa que é no futebol é complicado porque podes ir buscar se calhar um jogador com potencial e com mais qualidade, mas de lá tens o Neto, que é um jogador que dá tudo, que não se importa de não jogar, mas está sempre ali no banco a dar tudo e nos treinos e a ajudar os jovens. Pronto, isso aqui não se paga, isso aqui acho que não se compra no mercado. Eu acho que tu não compras no mercado um Luís Neto com essa entrega, acho eu. Por estes valores, não. Sim. É complicado, porque se calhar tu por 3 milhões, isso até encaixa no tema que vamos falar já daqui a pouco, tu por 3 4 milhões tu até podes ir ao mercado buscar teoricamente um bom central, não quer dizer que ele encaixe na nossa liga, mas será que esse mesmo central que até pode ter potencial e até pode ter qualidade a nível individual pode ser muito superior ao Neto, mas será que ia ter a entrega do Neto? E depois não jogando, porque a questão é que nesse momento não há nenhum central que venha para entrar de caras para o 11, a não ser que jogue do lado esquerdo e aí talvez tire Fedal, mas mesmo Fedal já ganhou bastante lugar, não sei, é difícil, nenhum central acho que viria para ser titularíssimo, e o Neto não parece que seja um jogador que se importe muito ou não tenha mostrado que fica chateado por ficar no banco, e outros centrais se calhar vinham e não iam ter essa postura, essa entrega mesmo ficando sempre no banco, e essa questão aqui se calhar é a parte que me faz mais querer renovar, querer continuar com o Luís Neto, porque embora eu perceba alguns adeptos que acham que não temos opções suficientes de qualidade no banco para a defesa central, e não temos até porque jogámos com 3, mas o Luís Neto é muito mais que com defesa central, tem sido um líder, e isso não, lá está como estava dizendo, não sei se paga. Exatamente. Acho que por estes valores não íamos conseguir, se calhar, lá está como disseste, íamos conseguir trazer alguém que no campo fizesse aquilo que o Neto faz quando é chamado, mas depois acho que íamos ficar sem dúvida a perder naquilo que não se vê, né? No que está por trás, no balneário, por trás das na sua câmaras, liderança, no e balneário, aquilo que eu disse exatamente. também, que é para tu integrares um Gonçalo Inácio e quem sabe até um Marçá, que pode ser o jovem que pode estar aí a aparecer, precisas de um Luís Neto, e não sei se seria um pouco não sei, precipitado abdicar de Luís Neto nesse momento, quando se pode tentar criar um projeto de aposta na formação mais vincado. Tu precisas sempre ter esses jogadores para sei lá, para criar de certa forma bases para esses jovens, não sei. Sim, e estamos aqui a falar dessa questão do Neto já estar numa fase vá no fim da sua carreira como futebolista, mas acho que se calhar até devemos pensar um pouco melhor, e o ano passado de facto houve várias situações em que nos queixámos bastante do Neto, mas acho que este ano, nas poucas vezes, é verdade, que ele foi chamado, eu acho que não temos nenhum motivo de queixa da assim, qualidade do Neto em campo. Eu lembro-me no jogo que ele fez na Alemanha, por exemplo, fez um grande jogo. Sim, contra o o Luís Borussia. Neto é mais assim, eu nunca fiz nenhuma avaliação assim individual do Luís Neto, nem tenho competência para o fazer, mas o que me parece um bocado do Luís Neto, às vezes as críticas é mais de sair a jogar, realmente ele errava muitos passos e talvez posicional também, mas por exemplo a nível defensivo, em desarmes, ele até era bastante forte. Eu acho que ele no ano passado até chegou a estar no ranking, no ano passado não, acho que foi há 2 anos, foi antes do Ruben Amorim, que ele jogou bastante e chegou a estar no top de desarmes da liga, algo do género assim, numa altura em que era muito criticado, de repente íamos ver, ele estava muitos desarmes, algo do género, já não me lembro, isso já foi há algum tempo, mas o que eu quero dizer é que ele defensivamente não é assim tão mau, a questão dele depois é sair a jogar, e compromete muito. Eu lembro-me de várias perdas de bola, que ele tentava sair a jogar, depois perdia, recuperava a bola, logo a seguir passava, entregava aos adversários, era mais por aí, e de facto o Luís Neto nesse aspecto não passa muita tranquilidade. Um Sporting que tenta sempre a sair a jogar com os centrais, a jogar de trás, sim. Ter o Luís Neto é sempre um perigo, é sempre ali a bola vai sempre, é quase uma bomba relógio no Luís Neto, isso é verdade, não há como negar. Eu gosto muito do Luís Neto, mas o Luís Neto com a bola nos pés é complicado, depois ele desarma bem os jogadores. Às vezes também tem, por exemplo, lembro-me, esse ano contra o Porto, ele tem uma abordagem um bocado deficiente ao Luís Dias. Por muito que o Luís Dias, a execução do Luís Dias é incrível, o Luís Dias é um jogador completamente acima da média, mas o Neto, eu não sei se o Inácio
não teria feito um bocado melhor. Mesmo que até podia ter sido golo, porque o Luís Dias lá está, um jogador muito bom, mas a abordagem do Neto ao Luís Dias é má. E facilitou o trabalho do Luís Dias, mas não sei, acho que é como eu estava a dizer, o caso do Neto pesa mais pela parte de liderança e até queria avançar aqui para o próximo questão, que era a lesão de Coates, que entretanto falou-se aí umas coisas durante a semana que podia ser mais grave, entretanto os órgãos de comunicação social já adiantaram que provavelmente ele estará apto para Dortmund. Não sabemos ainda. Ele teve uma lesão que era, se não me engano, é mesmo que ele já teve noutros períodos. É um Uh, traumatismo no joelho direito, salvo erro. Penso que é algo do género. No joelho, não estou bem por dentro qual é a lesão ao certo, mas sei que é algo no joelho só. Mas que parecia ser algo mais grave. Mas entretanto, não sei, até foste tu que me disseste que possivelmente ele estaria apto. Que eu tinha lido que acharam que até estava a ser mais grave do que se esperava. Sim, a última notícia que eu vi, e sim, no início da semana, ahm, falou-se que talvez a lesão fosse mais grave do que se pensava, que na altura, inicialmente, adiantou-se logo que ele jogaria, estaria apto para jogar com o Dortmund. Depois, ali no início da semana, saíram umas notícias a levantar umas dúvidas sobre isso, que a equipa médica do Uruguai tinha feito alguns exames e que a lesão parecia ser mais grave do que aparentava, mas depois, mais para o fim da semana, a última notícia que eu vi, que eu li, foi que estaria quase certo que estará apto para Dortmund, que lá está, acho que é imperativo termos o capitão, Sim. o E Coates, pronto para jogar. é quase, é muito importante termos o Coates, até porque estávamos a falar atrás, que não temos, lá está, mesmo com o Neto, é complicado num desafio como o Dortmund, meter o Gonçalo Inácio no meio. Ok, eu confio no Gonçalo Inácio a jogar no meio, mas depois entra Neto e não é a mesma coisa. E aqui se calhar falta-nos um central com mais qualidade no banco. Não temos. Sim, e se fosse, lá está, se fosse troca por troca, claro que era sempre mau trocar o Coates pelo Neto, seria sempre um downgrade, não é? Mas se fosse troca por troca, se fosse troca direta, não era tão mau. Mas sim, dando-se o caso do Coates não jogar, eu acho que seriam duas trocas, que é passar o Inácio para o Sim, meio mas eu acho que o Inácio e cumpre bem no meio. Acho que o Inácio até. cumpre, ahm, mas são logo dois terços da tua defesa que tu acabas por mudar, não sim, é? sim, Porque sim. aquelas Mas rotinas o dos três Inácio, são para sempre mim, muito até particulares. independentemente de teres outro central, a não ser que viesse o Van Dijk, eu acho que o Inácio ficaria sempre no meio como substituto do Coates, porque eu acho que eu vejo o Inácio ahm, com muita qualidade para fazer aquela posição que é preciso ser um central de qualidade superior. E Uhum. depois, no caso, só temos Luís Neto, temos os Gaio e o Mateus Reis que podem fazer a posição. É curto, depois, claro, tens o João Goulart na formação, o Marçal e etc. Mas assim, na equipa principal nesse momento é muito curto para uma equipa que ainda mais está em todas as competições e que está na Champions. Irmos jogar só irmos com esses centrais da competição realmente é pouco. E de facto acho que era importante o Sporting se calhar investir num central. Acho que não era descabido o Sporting investir num central. Ir ao mercado gastar cerca de, sei lá, 4 milhões num central. Claro que não o vai fazer. Não vai fazer, até porque o Sporting gastou 5 milhões dos Gaio por causa disso. Porque Ruben Amorim queria um lateral e ao mesmo tempo que pudesse jogar central. Por isso é que pagou tanto pelos Gaio. Por isso eu duvido muito que o Sporting vá ao mercado buscar outro central. Não sei o que é que tu achas, mas eu sinceramente acho que acho muito difícil o Sporting se reforçar. Fala-se muito o Sporting se reforçar para central, mas eu acho muito complicado. Sim, eu acho que, salvo uma lesão grave, que obviamente esperemos que não aconteça, eu acho que por estes motivos o Ruben Amorim não vai querer investir num novo central. Eu acho que
Falaste do Marseille e já houve aí algumas notícias que ele está a ser preparado para ser lançado agora no jogo da Taça contra o Varzim, que acho que é um jogo ideal para o lançar. Portanto, eu não acredito que o Sporting em janeiro vá muito por aí e sinceramente não estou a ver, a não ser, como falei, de compensar alguma lesão grave ou alguma saída inevitável em janeiro. Eu acho que não haverá assim Sim. muitas mexidas A questão é no que, plantel. lá está, são Ecoate e Inácio se lesionam os dois, o Sporting está realmente numa situação muito complicada. E mesmo só com o Ates ou só o Inácio, porque só temos 4 centrais a jogar a 3, 4 centrais de raiz. Acho que realmente é curto, mas eu respeito até essa decisão do Ruben e depois do facto de ter Mateus Reis e Gaio, e depois também lá está, abre portas para a formação. Isso também é importante, porque o que é que adianta falar-se da formação, mas depois se vais ao mercado constantemente comprar jogadores nunca vai abrir espaço. Fica complicado. E até posso avançar aqui para o próximo segmento. Vamos falar Scout LDS. Eu já falei, já tive esse segmento aqui no podcast há algum tempo. Mas o que é que consiste? Basicamente é se encontrarmos algum jogador que achemos que pode entrar no plantel do Sporting, seja também por um preço aceitável, ou está num clube, obviamente não é chegar e encontrei um Messi. Pá, isso não é? Scout LDS é jogadores que realmente podem vir a ser reforços do Sporting, algo realista, digamos assim. E no caso, no Scout de hoje eu trago 2 jogadores, era para trazer só um, normalmente é só um, mas eu aqui vai ser apenas no podcast. Normalmente o Scout LDS era no blog, mas no caso vou fazer aqui só no podcast. Eu trago 2 jogadores, que um é o David Anko, do Slavia de Praga. Acho eu, agora tinha aqui e fechei o perfil do jogador. O Anco é do Sparta de Praga, salvo erro. Exato. E o Bruno, como é que era? Fuchs, do Fuchs, é CSKA isso. de Moscou. O Bruno Fuchs, do CSKA, e o David Anko do Sparta Praga. Esse aqui é mais conhecido, vou começar por falar um bocado desse. É um jogador também que tem muita capacidade ofensiva, sai a jogar, lá está, um jogador que era muito bom para o Sporting, tem 23 anos, avaliado na transfer market de 3 milhões, eu não acredito que fosse custar muito mais de 5 milhões ao Sporting. É um jogador que tem bastantes assistências e golos, até se tem destacado por isso nessa última época, ao serviço do Sparta de Praga. E sim, era um jogador que eu via com bons olhos para reforçar o Sporting. Ele joga a central, nos dois lados, joga também a lateral, também por aí eu acho que ele no Sparta de Praga tem jogado muito a lateral, também por isso que já tem essas assistências e golos, mas é um central que realmente, por ser jovem, 23 anos, ainda mais, via com bons olhos a vir para o Sporting, e é barato. E outro, que é um campeão olímpico brasileiro, do CSKA, como já dissemos, o Bruno Fuchs, acho que é assim que se diz, avaliado 3 milhões e meio. Também não acredito que fosse custar muito mais de 4 ou 5 milhões. É um central que falou muito no Brasil já dele, tinha muito potencial, acho que jogava no Internacional, acho eu. Sim, estava no Internacional. Na altura depois foi para o CSKA, não sei bem os valores, que foi para o CSKA, mas falava-se muito desse jovem de apenas 22 anos. A verdade é que ele, desde que chegou no ano passado, e só fez 2 jogos. Fez um jogo no ano passado e fez um esse ano. Eu não sei se ele se lesionou, mas a verdade é que ele ainda chegou a ir à seleção olímpica. Fez um jogo também na seleção olímpica, só. Mas não sei, esse jogador aqui já fica um bocado, é mais pelo potencial, falou-se muito. É um jogador também de características parecidas com algumas coisas que eu já vi dele, do Gonçalo Inácio, mas é estranho. Só ter feito, em 2 anos, só ter feito 2 jogos, não sei se é um bocado estranho, por isso, não sei, já esse David Anko é um jogador que eu não acredito que vá ficar muito tempo no Sparta Praga,
Aliás, acho que já se falaram aos jogadores. Penso que foi a Fiorentina que esteve bastante interessada nele, mas acabou por não se confirmar. Basicamente é isso que trago hoje. Dois jogadores que recomendo até irem ver. E pronto, e seguimos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu não conheço nenhum dos jogadores, do que tive a ver no Transfermarkt e também alguns clipes no YouTube que valem o que valem, né? Claro. Ahm, Acho que seria o David Anco seria entre os dois, sem dúvida, aquele que eu veria com mais nível para jogar no Sporting e também até pelo facto de ser esquerdino, porque nós temos aqui o lado direito da defesa, acho que está mais garantido que o lado esquerdo, no que toca aos centrais. Nós temos o Gonçalo Inácio, que embora seja esquerdino, já está completamente adaptado a jogar pelo lado direito, e depois ainda temos para esta época, e quem sabe por mais uma ou duas épocas, o Neto. Temos também o Quaresma, que está emprestado, o Marçá, que eu penso que também joga com o pé direito, portanto poderá fazer esse lugar nos próximos anos, enquanto aqui o lado esquerdo está um pouco mais despido, por assim dizer. O Fedal já tem 30 ou 31 anos, já está numa fase final da carreira, por assim dizer, já está a ser gerido fisicamente esta época, não faz 3 jogos consecutivos, está a ser sempre gerido em conjunto com o Mateus Reis, e temos o Mateus Reis que é ali, não sei se é uma adaptação, ele é Sim, um ele era central, lateral. certo? É um lateral esquerdo É barra lateral central, portanto esquerdo. não deixa de ter uma Não, ele sempre jogou semi-adaptação, por lateral. assim Ele dizer. até era extremo, depois jogou lateral e agora de Ele, repente o Ruben. curiosamente, ele tive a ouvir esta semana o episódio do ADN de Leão em que ele foi. Ele até começou a jogar como. Ele era o número 10 quando começou a carreira profissional ah, e foi mas progressivamente recuando. no Rio Ave ele sempre jogou Era só lateral esquerdo, lateral. sim. Sempre, Sim, nunca. sim, sim, Eu, sim, eu sim. não tenho a certeza, porque isso nem não ouvi ele a dizer, nem conheço assim a carreira dele muito bem. Mas eu creio que o Ruben Amorim foi o único que o meteu a central. Acho eu, não tenho certeza. Ele fez poucos jogos no Rio Ave Central com o Miguel Cardoso. E lá Ok, não está. sabia. Também na altura jogava com 3 centrais e ele fazia mais ou menos o papel que tem feito agora no Sporting, que é aquele Mas central os primeiros do lado jogos dele a esquerdo. central foram muito maus. Ele melhorou Sim, sim, muito sim, e sim, hoje até sim. já elogiei isso noutros podcasts que ele tem melhorado. Sim, sem dúvida. Ahm, mas os primeiros jogos dele a central foram Foram, desastrosos. foram, foram Foram de muito facto, maus. foram de facto. Por isso também ainda reforça mais o facto de eu achar que ele nunca tinha jogado, porque Certo, certo. era o que Sim, parecia. nesse sentido acho que o David Anco seria bastante interessante, mas eh, o Sparta de Praga está aqui com um projeto bastante interessante que tem tido alguma visibilidade na Europa, até pela Liga Europa e etc. O ano passado Exato. bateram-se muito bem contra o Arsenal, por exemplo, e já tem bastantes jogadores referenciados por clubes com uma capacidade financeira superior à do Sporting. Portanto, como Eu tu disseste bem, acho que já está fora do alcance não acho que dos esteja nossos focos. fora. Acho que, por exemplo, falou-se um bocado falou-se da Fiorentina. ahm, de resto não se falou assim muito mais e depois é assim, a cláusula de rescisão do que o Sparta de Praga meteu não deverá ser muito alta. Não estou a falar para o Sporting bater a cláusula, mas Certo, claro. qual será a cláusula dele? 15, 20 É, milhões? não faço ideia, até pode não ter cláusula. Não, Não faço ideia. deve ter. Eu sei que ele tem contrato até 2024, mas não sei a cláusula. É difícil de encontrares, porque é um clube mais pequeno, entre aspas, Sim, sim, mais desconhecido, mais por assim desconhecido, dizer. exato, é difícil de encontrar na internet. Mas o que eu quero dizer é que acho que o Sporting por 5 milhões conseguia contratar esse jogador e é um jogador que se calhar para os próximos anos e olhando, lá está, como falaste de Fedal, já tem que ter que ser gerido. Neto não é uma opção também de futuro, lá está, olhamos mais para Neto balnear, liderança e tal, mas não é uma opção fiável para jogar. Por muito que uma pessoa goste muito do Neto, e acho que é importante ter o Neto para ser titular, é impensável. Pelo menos para o Sporting se quiser ambicionar alguma coisa. Depois o caso do Coades, as lesões que já tem sofrido, embora ele até não tenha muitas lesões, mas no ano passado até acho que não teve nenhuma, se não estou em erro. Sim, também não tenho memória de ter tido alguma lesão.
Ele não costuma ter muitas, mas pronto, esse ano já teve a Cesar, o Gonçalo Inácio também já teve. E parecia-me acho que era um bom reforço, sinceramente, não sei. Até estava aqui a ver e o David Danco, só para corrigir, ele já esteve na Fiorentina. Ele já passou pela Fiorentina, não sei. Ele até estava emprestado ao Sparta de Praga. Por isso é estranho. Pois é daqueles casos clássicos que se calhar tipo emprestaram, depois venderam e depois querem de volta, não sei. Isso acontece bastante no futebol. Mas pronto, basicamente é isso. Acho que o Sporting de facto devia olhar para centrais porque joga com 3 e é um pilar do Sporting, acho. E um central, acima de tudo, centrais que jovens, também com capacidade de sair jogar, mas também olhando para a formação. E a questão é que também eu estou a olhar para a formação e também não estou a ver. Fala-se muito do Marçá. Também não sei até que ponto é que não se está a colocar demasiadas expectativas no Marçá, que nunca jogou. Até vermos não saberemos, não é? Pois. E tirando o Marçá, que até veio agora e era, de certa forma, é reforço, que veio do Barcelona B, eu não estou a ver na formação, posso estar equivocado, mas eu não vejo na formação assim grandes centrais para entrar agora. Sim, até basta ver que quando jogámos para a taça com o Belenenses, que lançámos o Goulart é um jogador relativamente Sim, o Goulart, desconhecido acho que naqueles o escalões. Goulart tem 21 anos, foi mais, com todo o respeito pelo Goulart, eu acho que foi mais pelo Ruben Amorim querer premiá-lo pelo seu trabalho do que realmente acreditar que ele vai Uma ser aposta. uma opção. Sim, não foi de todo. Tipo, aqui deu para perceber que não foi uma aposta de contínua, não é a ideia, não é o Eduardo Quaresma, o Gonçalo Inácio que o Ruben Amorim lançou porque de facto viu algo. Não, o Goulart foi um prémio ali no final do jogo. E eu não vejo grandes, enquanto por exemplo na lateral direita temos agora o Porro, digamos que o Porro sai no final do ano, temos os Gaio e o Gonçalo Esteves, ou seja, temos o presente e o futuro assegurado. Certo. Central, temos o Inácio, mas jogamos com 3. O Eduardo Quaresma, vamos ver, é uma incógnita, como é que se enrola. E de resto. Pois, não há mais ninguém. É. Há o Marçá, que também temos que ver se vai Sim, funcionar ou não. lá está, mas é o que eu te E digo, o Marçá, eu próprio tenho falado bastante, mas não sabemos nada do Marçá. O Marçá, até ver temos... pois, Não sabemos. o Marçá fez um ou dois jogos, não, fez 4, mas não, acho que não foi, ou foi? Sim, estava aqui a ver, pronto, já até estava equivocado, fez 4 jogos na 90 minutos, 4 jogos na equipa B, mas eu por acaso só vi um e não estive muito atento ao jogador, no caso ao Marçá, mas pá, não sei, não dá para dizer com certeza. E tem 19 anos, como é que se vai adaptar? Estamos a falar numa primeira divisão, numa equipa principal, jogar a sénior, não sei, é complicado. É um jogador que nunca jogou a nível sénior sequer. Mas vamos avançar. Acho que não sei, queres acrescentar mais alguma coisa? Não. Temos que seguir. Ok, vamos seguir e vamos avançar para o próximo tema. Podemos falar aqui novamente de seleções, é isso. Vamos voltar a falar de seleções e voltar a falar de Gonçalo Inácio. Falámos um bocado no último podcast, até acho que falámos bastante tempo até sobre isso. Mas quero falar mais algumas coisas, acho que também deves ter mais alguns pontos para falar sobre isso. E vamos aqui fazer uma espécie do choradinho da semana, que é o segmento aqui do Lian Sofá, que é queixar-nos de alguma coisa. Não, eu estou a brincar, mas realmente tenho algumas coisas para falar sobre isso, porque depois de termos falado na última segunda sobre o Gonçalo Inácio não ser convocado, ter ido para o Sub-21, que de facto não... Pá, acho que foi na minha opinião, eu até disse que foi um bocado de falta de respeito ele ir para o Sub-21, porque o jogador que já é, e depois estive a pensar e lembrei-me de alguns nomes até, que na altura foram chamados para o Sub-21, mal tinham aparecido. Estou-me a lembrar no caso do Francisco Conceição, que entrou no Porto e aparece no Porto, faz pouquíssimos jogos e nem era titular, e de repente vai logo para os Sub-21. O caso do Paulo Bernardo,
que de repente já também é um jogador com muito potencial. Por acaso o Paulo Bernat é um jogador que eu aprecio, embora seja do Benfica, mas é um jogador com muita qualidade. Mas porque é que ele já foi premiado, digamos assim, com o Sub-21? Também, ele fez na equipa principal. Eu sei que ele está a jogar muito na equipa B do Benfica, tudo bem, mas onde é que jogar muito na equipa B é superior a jogar muito numa equipa principal, quando no ano passado o TT estava a jogar na equipa principal, que estava em primeiro lugar, e não foi chamado ao Sub-21. Não sei, realmente aqui começámos a reparar nessas questões de certas propaganda de alguns jogadores que aparecem num clube, fazem alguns jogos e além de fazerem logo capas de jornais, são logo convocados. Outros jogadores parece que têm que trabalhar muito mais para ser convocados. E lembrei-me também, falaram-me no caso do Ferro, que eu me tinha esquecido, acho que todos nos esquecemos do Ferro. Ferro que por acaso chegou até a ser convocado para a equipa, para a seleção A. Um caso até bastante estranho. Um jogador que apareceu no Benfica, por acaso apareceu num bom plano, mas que foi logo chamado para a seleção A. E aqui ainda realmente causa mais indignação a chamada do Gonçalo Inácio. E depois essa semana tivemos o caso de vermos a nossa seleção a jogar com Danilo a central e Pepe a ser expulso, e o Sporting, desculpa, e a seleção com Fonte e Ruben Dias nesse momento, e lá está, e Danilo emendado a central, o que ainda faz menos sentido. Não levar o Gonçalo Inácio não faz mesmo sentido nenhum. Eu não consigo compreender essa não convocatória de Gonçalo Inácio, a não ser mesmo alguma propaganda exagerada de alguns jogadores, como nós vemos jogadores que fazem logo capas de jornais. Gonçalo Inácio nunca fez, eu não me lembro assim de grandes capas de jornais com Gonçalo Inácio, de facto. E porquê é que eu estou a tocar outra vez nesse assunto? Porque no Sub-21, como eu disse bastante no último podcast, para mim é formação, e Gonçalo Inácio não está em formação, e acho que é ofensivo levá-lo. Mas muitos sportinguistas deixaram-se iludir com essa convocatória de certa forma, e não foi só a convocatória, foi o facto do Gonçalo Inácio e do Eduardo Quaresma terem mais que convocados, foram titulares, e de repente já passou e já é tudo incrível porque eles foram titulares no Sub-21. No caso do Eduardo Quaresma e do Gonçalo Inácio, que é dois casos bastante estranhos, porque se nós nos lembrarmos do discurso do Rui Jorge há uns tempos, o Rui Jorge dizia que não levava outros centrais, porque o caso do Diogo, os Diogos já estavam muito rotinados, e depois estava a preparar a próxima geração que era o Tiago de Jaló, que ele começou a levar ainda muito jovem. De repente aquela geração dos Diogos acabou e ele leva dois jogadores para titulares que não são a nova geração. Isso para mim não faz sentido nenhum. Ele leva o Gonçalo Inácio, não é a nova geração do Sub-21. Ele já tem, se não estou em erro, 20 anos, ou se calhar 19, por acaso agora não tenho certeza. Esse que é 19. Não, 20 anos, estava aqui a verificar, tem 20. Seja que mesmo que tivesse 19, não podemos dizer que é a nova geração do Sub-21, porque quando um treinador diz assim, bem, eu não levo o Inácio, não levei, ele não disse abertamente não levo o Inácio nem o Eduardo Quaresma, mas disse que não levava outros jogadores porque tinha os Diogos, estavam muito rotinados, e não queria estar a introduzir outros porque os próximos seriam a nova geração. E ele, de repente, acabou aquela geração dos Diogos e colocou, não foi a nova geração, foi dois jogadores que já estão também, de certa forma, no final daquela geração. Parece que é meio para agradar ou para silenciar algumas pessoas, que houve ali uns murmurinhos e tal, porque é muito estranho essas convocatórias, então vamos meter Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma a titulares no Sub-21 e todos ficam contentes. Mas isso não funciona. Eu de facto não fiquei contente, porque acho que o Gonçalo Inácio não é o lugar dele. Aliás, preferia não o ver sequer convocado no Sub-21 do que terem-no deixado fora da principal e convocado no Sub-21. Acho que realmente é muito mau. E basicamente é isso. Não sei se vou deixar acrescentar qualquer coisa antes de continuar. Sim, eu sinceramente já desisti de tentar arranjar lógica para os argumentos, quer do Rui Jorge, quer do Fernando Santos, no que toca
às escolhas de convocados ou de 11 inicial, porque sinceramente não vejo qualquer lógica. O exemplo que tu deste do Sub-21 faz todo o sentido. O Gonçalo Inácio não era convocado, não contava, e o Rui Jorge tem todo o direito de achar que o Gonçalo Inácio não conta para o Sub-21, nada contra. Claro. Podemos concordar ou discordar, mas está no seu direito. Sim, claro. Mas de repente deixa de não contar para ser convocado e ir diretamente para titular. E o mesmo aconteceu na equipa sénior, na equipa A de Portugal. Nós tivemos o caso do Gonçalo Guedes, por exemplo. O Gonçalo Guedes não foi convocado inicialmente. Depois houve alguns jogadores que apresentaram lesões que tiveram que ser dispensados para substituir esses jogadores. Um dos jogadores chamados foi o Gonçalo Guedes e passa de não convocado para titular no jogo. Portanto, se ele foi titular, porque é que não foi convocado logo inicialmente? É um pouco Exatamente. estranho, Exatamente. não faz sentido. Em relação ao ponto em concreto do Gonçalo Inácio, eu tinha três pontos aqui a levantar. O ponto 1, e como falámos aqui na semana passada, em que eu dissemos os dois, mas que, que tínhamos algumas dúvidas que no caso de uma lesão ou de um castigo do Pep ou do Ruben Dias, tínhamos sérias dúvidas que o titular no lugar deles fosse o Fonte, e que inclusivamente fosse o Danilo adaptado a central. E isso aconteceu no jogo da Irlanda. Sim. Em vez de jogar o Ruben Dias ou jogar Era o Fonte, completamente jogou o Danilo. previsível. É completamente previsível. Portanto, não percebo de onde está a vantagem de, em vez de chamarmos um central Não, de futuro e que poderá fazer e eu aqui. até, como já conheço o Fernando Santos, eu até já sei o que é que ele te respondia se tu agora estivesses com ele. Ele ia te dizer assim: são 2 jogos e eu não vou levar um jovem que nunca teve, porque não sequer vou ter tempo para trabalhar com ele. Eu sei que ele vai responder isso. Tenho a certeza que ele só ouvisse isso e ele vai dizer isso. Quando é que ele tem? Mas, A única altura em que ele não tem 2 jogos são nas fases finais. Então mas é vamos que a chamar um questão, a jogador que questão é nunca que foi não há. chamado. Exato, e para mim, até te digo mais: não há momento ideal. Não há momento Claro. ideal para levar um jovem. O momento ideal é quando há uma lacuna. Nesse momento, nós não temos centrais. E vais estar a levar o Danilo emendado, o Fonte com quase 39 anos, ou vais levar um jovem, ok, vai só treinar, se calhar não vai jogar, tudo bem, mas levas, começas a integrá-lo. É essa a questão. Eu sei tenho a certeza absoluta, como o Fernando Santos diria isso, porque ele já disse isso anteriormente, já justificou isso anteriormente, até quando deixou de fora outros jogadores. No caso, penso que foi o Nuno Mendes ou o Pedro Gonçalves a primeira vez. Acho que ele deu essa justificação, que eram só 2 ou 3 jogos e por isso não vou levar. Como se isso fizesse algum sentido. Para mim, pelo menos, não faz sentido nenhum. Mas agora para o Fernando Santos aparentemente faz. Para o Rui Jorge, a única coisa que eu posso dizer é essa questão. Onde é que está então essa nova geração? Tiago Jaló já não é nova geração? Que já não chega agora? Porque para um tempo era a nova geração. Andaram os Diogos do início ao fim, sempre. Ótimos centrais, sim senhor, mas nunca houve espaço para mais ninguém. Acaba a geração dos Diogos e foi buscar o Eduardo Quaresma e o Gonçalo Inácio. Pá, o Rui Jorge Não faz sentido. decide. E o meu segundo ponto era. Falou-se na altura da suposta falta de experiência do Gonçalo Inácio. Até durante o jogo até tuitei que percebia essa falta de experiência seria um argumento que tinha algum valor, porque o que é que poderia Não, acontecer para mim em não tem. convocar um central? Para mim não tem, porque um Sim, jogador mas eu até tuitei ironicamente que qual seria o efeito de convocar um jogador com pouca experiência. No caso do Sim, Inácio, sim. podia-se dar o caso dele ser estupidamente expulso a 10 minutos do fim, quando já tinha um cartão amarelo e decidiu dar uma cotovelada a um adversário. Podia acontecer isso com o Gonçalo Inácio, porque tinha falta de experiência. Claro, podia Bom, acontecer. Podia acontecer ele com não foi. qualquer um. A questão é Como aconteceu com exatamente. um Agora a questão central é que o que toda a Gonçalo gente diz Inácio, que é o com melhor central da 19 Rafa. anos, é titular no Sporting, um clube que não sei se o Fernando Santos conhece, embora já treinou, não sei se ele está a par. É um clube que costuma até meter muitos jovens na seleção. E joga, além de ter sido campeão nacional, também acredito que o Fernando Santos desconheça, joga na Champions também, que é uma coisa interessante, também uma competição nova que está aí. Não sei se ainda se já viram. Acho que não.
Pá, e parece que isso não chega. Eu não consigo perceber. E eu sei que, pá, até queria aqui, para terminarmos esse assunto, porque depois já temos aqui assuntos para falar que são um bocado longos, se calhar, e não quero alongar muito sobre isso, mas às vezes essa coisa de comparar depois com os jogadores, eu falei aqui de Francisco Conceição, Paulo Bernardo, Ferro, que fazem menos, parece que fazem menos, não sei se fazem ou não, mas do nada aparecem na principal, aparecem nas sub-21, depois outros têm que fazer mais. Pá, e se calhar eu próprio às vezes me meto de fora e isso parece meio teoria da conspiração e que o Benfica controla isso tudo. Pá, Acho que acontece. E isso vai muito ao encontro do meu último ponto em relação a isto, que é, nós tivemos agora neste último fim de semana, infelizmente, tivemos duas lesões muito graves em jogadores, no Lucas Veríssimo e no Sequeira, que infelizmente vão perder o resto da temporada. E no caso do Veríssimo, do Lucas Veríssimo, isto vai, ao que tudo indica, resultar na chamada de um jovem central do Benfica. Eu não me lembro, não tenho certeza se é Tomás Araújo ou Tiago Araújo. sim, sim. Penso que é Tomás. E eu deixo no ar se, e aqui lá está, Quantas capas de jornal irão fazer? E Não. Aqui infelizmente, obviamente, para o Veríssimo, sim, pelo claro. infortúnio que Por teve, acaso não é? isso aconteceu no. Aqui, Estávamos a gravar o último podcast, acho eu, no dia. Foi uma notícia. sim. E Foi- aqui vou deixar no ar quem é que. Lá está, volto a frisar, infelizmente para o Veríssimo, se o Araújo pegar no 11 do Benfica, quem é que vai chegar primeiro à seleção nacional? Se vai ser o Pois, Araújo, se vai era ser o aquilo Inácio. que eu estava a dizer para terminar, muito rapidamente. Eu antes de 2019, eu acompanhava obviamente o Sporting, mas não estava tão por dentro de alguns assuntos, não estava, e às vezes olhava para uns sportinguistas e dizia, bem, pá, realmente que paranoia, que exagero, perseguição. Eu de facto dizia isso. E depois comecei com o Leão de Sofá realmente a estar mais por dentro das coisas, comecei a ver mais programas desportivos, comecei a ler mais matérias sobre o desporto e comecei a ver que realmente há aqui um padrão e que de facto há jogadores que do nada aparecem. Quer dizer, nós temos jogadores, nomeadamente no Benfica, que do nada já fazem capas que são os meninos de ouro e não sei quem, não sei o que mais. Pai, eu nunca vi essas capas no Nuno Mendes. E depois é a teoria da conspiração. Realmente eu começo a dar razão a alguns sportinguistas. Tanto dou razão que estou aqui a falar isso. Porque têm razão. Acho que há coisas que, pá, não sei. Parece que alguns fingem que não veem. Mas têm razão. Há coisas que não fazem sentido nenhum. E como nós já falámos outras vezes, pelo menos eu já disse aqui, a comunicação social, desportiva no caso, tem muito impacto nas convocatórias, principalmente. Ninguém me tira da cabeça que o Mateus Nunes só foi à seleção porque primeiro foi quase os jornais que colocaram na seleção. Porque ele ia para o Brasil, não sei o que mais, tem que ir para Portugal e aparece na seleção portuguesa. Eu não estou a tirar o mérito ao Mateus Nunes, vou dizer que o Mateus Nunes não tem qualidade para jogar na seleção, não é sequer esse o caso, mas nós vimos muito bem o que foi nos jornais falar do Mateus Nunes, que não podia fugir a Portugal ou que ia para o Brasil, e de repente aparece na seleção. Estranho. Sim, acho que já vem a acontecer há muitos anos esta parte e acho que não é uma surpresa para Sim, ninguém. eu começo... E acho que todos sabemos também os motivos por trás disso, tem muito a ver com interesses dos clubes, interesses de empresários, enfim, são coisas sim. que deviam Exato. estar à parte, mas que infelizmente não estão. Até já houve alguém que disse que não sei se quem faz as convocatórias é o Fernando Santos ou são os jornais. Sim, Ah, exatamente. e de facto eu tenho que concordar. Eu começo a ver e tenho que concordar. Porque é verdade. E o Gonçalo Inácio, quando fizer uma boa capa de jornal, talvez possa sonhar com a A. Embora ele já foi convocado para a A, não é? Embora teve aquele azar, não é? Infelizmente, depois de muito trabalho, depois de ser Mas campeão. também temos que ver que aí também é culpa dele porque fingiu a lesão, não é? Não Sim, tinha é nada que verdade. fingir. É verdade, também não havia nada de fingir lesão. Pronto, meteu-se a jeito. Mas também tínhamos um jogo importante na altura, teve de ser. Exatamente. Não, mas adiante. Vamos seguir aqui. Vou seguir para o próximo tema. Vou tentar falar mais rápido. Depois deixo-te dar a tua opinião se quiseres. Eu vou falar aqui uma coisa que se calhar acho que já falei, talvez anteriormente. Não tenho certeza.
No caso, dualidade de critérios ahm, dos clubes grandes e do Braga, no caso. Ahm, o Braga que por parte da comunicação social, eu sinto que já falei isso, acho que já falei isso há uns tempos atrás, que o Braga por parte da comunicação social nos últimos 2, 3 anos tem sido muito impingido que o Braga é o quarto grande em Portugal. E eu sempre disse, o Braga é um grande clube, agora está há anos-luz de ser um clube grande, por várias razões, não tirando o mérito ao trabalho que o Braga tem feito nos últimos anos. O que é que eu quero dizer com isso? Em 2019-2020 culminou com uma das piores épocas de sempre do Sporting, e foi uma das melhores do Braga, e ainda assim terminou com os mesmos 60 pontos. Mas pintou-se todo um cenário que o Braga terminou à frente do Sporting, é melhor que o Sporting e até já é um grande. Lembro-me bem disso, que o Sporting estava praticamente atrás. Lembro-me que depois de 19-20, naquela pausa de verão, né, no mercado de verão, o Braga já era favorito a ser campeão. Lembrar isso, no ano passado que o Sporting foi campeão, os comentadores colocavam o Braga à frente. É sempre bom lembrarmos disso. Até daqui a 50 anos, falarmos sempre disso para nos rirmos um bocado. E quando o Sporting perdeu contra o Ajax, ninguém poupou nas críticas. E bem, mas é engraçado é ver as críticas ao jogo do Braga quando perdeu contra o Benfica, com uma exibição que foi tão má, ou pior na minha opinião. O Braga de repente já não é grande, passou a estar muito longe dos três grandes, porque perdeu vários jogadores para o Sporting. Então vamos passar paninhos quentes no Sporting Clube de Braga, porque não tem os mesmos argumentos, mas quando convém para essa mesma comunicação social, o Braga é um dos grandes. E já cheguei a ouvir que depois de 19-20 que era melhor que o Sporting, que volto a repetir, fez os mesmos 60 pontos com uma das suas melhores equipas. Tinha Trincão, Paulinho, Sequeiras, Gaio, Palhinha, cedido pelo Sporting, infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que ele cresceu lá. Sem querer tratar o Braga, se querem tratar o Braga como um grande, embora não seja, por mim ok, mas tentem tratar o Braga como um grande nas vitórias, mas também nas derrotas. Não é o Braga é um grande clube porque terminou à frente do Sporting e vamos todos rebaixar aproveitar para mandar abaixo o Sporting, porque agora o Braga é que é, e porque terminou à frente do Sporting, e porque ganhou o Sporting, e porque ganhou o Benfica, e porque ganhou a taça e é um grande, e todos os dias vamos dizer na comunicação social que é um grande até se tornar verdade. Mas depois quando perde já não são um grande, porque coitadinhos, porque não têm a mesma capacidade, porque perderam jogadores para o Sporting, porque isso, porque aquilo. Tem que haver dualidade. E isso é o problema dos comentadores. É que não têm dualidade nas críticas. Tanto o Sporting, ou aliás, tanto o Braga já é um clube a nível do Sporting, como eu ouvi e me fartei de ouvir e engoli isso a seco depois de 19-20, mesmo sabendo que não era verdade, e provou-se, como de repente o Braga perde um jogo, ou termina um campeonato. No caso, esse campeonato não terminou, mas não vai muito bem para o Braga, e o Braga já não é um grande, já está muito longe dos grandes, ou seja, não há aqui de facto uma dualidade nas críticas, porque se o Braga é um grande clube, ou aliás é um grande clube, mas se é um clube grande tem que se criticar tem que se falar nas vitórias, é verdade, mas tem que se criticar nas derrotas, não se pode poupar nas críticas nas derrotas, como eu vi essa semana, a semana passada, depois do Braga perder com o Benfica. As críticas deviam ter sido bastantes, como seriam se tivesse sido o Sporting a perder 6-1 com o Benfica, e bem, porque se o Sporting leva uma goleada do Benfica e faz aquele jogo, acho que, sei lá, acho que não se ia estar uma semana toda a bater no Ruben Amorim e nos jogadores. E só termino com isso. O Braga é um grande clube, mas tem muito que andar para se tornar um clube grande. Basicamente isso. Sim, eu acho que aqui há duas vertentes, que eu acho que no geral as pessoas, quando dizem clube grande, eu acho que não estão bem não percebem muito bem do que é que estão a falar. Eu acho que existe aqui
a vertente desportiva ou competitiva, e nessa vertente o Braga, sem dúvida, está mais perto do Benfica, Porto e Sporting do que está mais perto do resto das equipas. E temos visto já nos últimos, talvez 10 anos, mais coisa menos coisa, a distância pontual do Braga para esses três é sempre menor do que do Braga para os outros. Portanto, sim, em termos competitivos, nós podemos dizer que o Braga está não ao nível, mas muito próximo do nível dos três grandes. Onde o Braga ainda não está é na vertente mediática e na dimensão da sua massa adepta. E porque é que eu acho que isso é muito importante nisto que tu disseste de o Braga é realçado nas vitórias, mas depois nas derrotas não se dá a mesma importância. Eu acho que tem exatamente a ver com isso, porque vamos pôr um caso simples. Eu sou jornalista, eu trabalho num jornal desportivo, vamos dar este exemplo. Se eu escrevo um artigo a desancar o Sporting quando perdeu em casa com o Lask, quando perdeu em casa com o Ajax, essa notícia vai gerar muito mais impacto em toda a gente do que uma notícia do Braga. Porquê? Porque eu lanço esta notícia, vou ter adeptos sportinguistas a comentar e a dar palco a esta Sim. notícia, e depois vou ter os adeptos benfiquistas e os adeptos sportistas a fazerem like, também a comentarem, a gozar, a partilhar com os seus amigos sportinguistas para gozar com eles, portanto vai ter um buzz muito maior. Se eu for fazer uma notícia sobre o Braga, a desancar o Braga porque levou 6 do Benfica no fim de semana, essa notícia, o único impacto que vai ter vai ser nos adeptos benfiquistas, porque vão comentar, vão fazer gosto, vão partilhar, mas os adeptos esportistas não vão comentar, não vão fazer like. Os sportinguistas, idem. E os adeptos bracarenses, assim, podem comentar numa de ofender o jornal ou o que seja, mas também não tem um impacto mediático muito grande, não é? E, aliás, tu podes falar melhor do que eu nesse aspecto. O Braga, para ser um clube grande em Portugal, primeiro, acho que o primeiro passo tem que ser o maior clube da sua cidade. E eu acho que ao dia de hoje não é. E tu poderás confirmar ou Não, desmentir da cidade é. Qual é isso. o clube maior que o Braga aqui? Quando digo maior, em termos de adeptos, eu acho que não é Ah, sim, sim. a maioria das pessoas de Braga não são do Braga. Portanto, Sim, 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 acho, sim. Não, acho, pensei que acho que para falavas do serem. maior da região, tipo, Não, não, estavas a não, falar não, tipo de não, Gil não, não. Vicente, assim. Não, não, Ah, não. Eu estou a dizer é que se calhar não, isso aí é pegas em claro, 10 mas, pessoas de mas Braga, isso aí se pegas em 10 calhar pessoas de eu Braga, até se calhar tenho duas são do dúvidas. Braga, não é? Eu até tenho dúvidas do Porto, quanto mais em Braga, Pois, percebes? no Porto eu acho que a maioria será portista, Pois, mas não sim, eu tenho bem percebo o que estás a dizer. certeza, Agora, não tenho bem em certeza. Braga, em Braga apostaria que não. Acho que se pegares em 10 Eu pessoas de acho que a Braga, se única calhar cidade duas onde, são do onde Braga. realmente a maioria do clube é mesmo Guimarães, de resto tenho sérias dúvidas. Certo, certo, certo. E nesse aspecto, o Braga, para ser considerado um grande nacional, primeiro acho que tem que ser considerado um grande municipal, por assim dizer, Sim, um grande da sua cidade, lá está. quando neste momento eu acho que ainda não o é. Eu aqui não quero tornar tanta coisa sobre o Braga, embora já o falei, e às vezes até parece que eu estou aqui numa perseguição ao Braga, e não tenho até respeito bastante o Braga, e sou do Braga, e não tenho razões nenhumas, porque eu já falei algumas vezes do Braga aqui. A questão aqui é mais a dualidade, porque a questão do Braga ser um grande ou não, pá, se querem acreditar que o Braga é um grande, pá, acreditem, o Braga é um grande. O Braga, como eu digo, o Braga é um Sim, grande clube, não esse é é o um... primeiro passo. Esse é o primeiro passo a dar para o clube vir a ser de facto um grande. Eu acho que é o acreditar e investir nesse Assim, projeto. é assim, não Acho sei que, porque acho repara, por mim o Sporting pode deixar de ser tratado como um clube grande, porque o Sporting sabemos que vai continuar a ser um clube grande, quer queira não claro, quer não. Tem um estádio, tem história, tem os títulos, ah, isso fala por si, não é? claro, Massa exatamente. adepta, sócios, tudo isso aí tu podes tentar, até podes dizer que o Sporting até pode ser divisão, não importa. Há coisas que tu não consegues controlar mesmo. A comunicação, por muito que podem até, lá está, como eu disse, em 19-20 tentaram colocar o Sporting como, ou o Sporting não, desculpa, o Braga como o terceiro grande. Tentaram a toda a força fazer isso. Mas isso não é assim que funciona. E nem é só os títulos, não é porque o Braga ganha o Sporting ou termina à frente do Sporting, não é pela tabela classificativa.
Eu acho Sim, que há aqui uma ideia errada em vamos dizer, Portugal que é o pela Braga tabela este ano, classificativa, não é? vamos dizer que este ano o Braga é campeão, não passa a ser um clube Não grande, passa a ser um porque... clube grande. Claro que não passa a ser um clube grande. O Leicester Exato, já foi campeão, o Leicester não é um dos exatamente, grandes. Acho eu. exatamente, Pelo menos eu exatamente. penso dos grandes da Inglaterra, acho que não é o Leicester. Acho eu, posso estar Não, enganado, não, mas... não, não, não é, não é. O Braga tem que ganhar muitos títulos, tem que criar uma história muito grande. E lá está, é como eu digo, o Braga é um grande clube mesmo. Mas para ser um clube... aliás, é um grande clube, mas para ser um clube grande, um dos grandes, nós olhamos para o Benfica, para o Sporting, para o Porto e vemos que algumas coisas têm em comum, não é? O número de adeptos, aquilo que movimenta o estádio, a sua história, tem vários pontos Sim, em aliás, comum na sua história. já que tu pegas e bem no exemplo, ahm, no exemplo da Premier League, eu acho que podemos pegar por aí porque é mais fácil as pessoas entenderem isto quando falamos de um cenário exterior. Ou seja, nós quando falamos de algo cá, os nossos gostos clubísticos ficam sempre um pouco mais. Pois claro, Turvam-nos um bocado a visão. Mas se nós olharmos lá para fora, tu falaste bem da Premier League. O caso do Manchester United, eu acho que para mim é muito fácil de perceber. Nós hoje em dia, quando olhamos para Manchester, temos o United e temos o City, e acho que não há dúvidas em nós dizermos quem é que neste momento é a melhor equipa, no sentido de quem é que mais provavelmente será claro, o campeão City, e quem tem vindo a ganhar mais títulos nos últimos anos, não há dúvida. mas o A questão é City, que agora o United não vê o City como o seu rival. O rival do United é o Liverpool. sim, E eu também já pensei sobre isso por acaso. O City tem que continuar a trabalhar muito para ser um claro, grande. o City é um clube absurdamente rico, que tem excelentes jogadores, um excelente treinador, está a fazer um projeto muito ambicioso para ser visto como um grande, mas neste momento eu acho que não é visto como um grande, até nem é visto dentro da própria cidade. Sim, Lá está. falta-lhe uma. O, Para chegar, assim, comparado com o United, falta-lhe criar uma história, principalmente a nível falta, europeu, falta-lhe que ainda não dezenas de criou. títulos. Falta-lhes dezenas de títulos. Diria mais uma história europeia, porque a nível de Sim, títulos sim, já sim. conquistaram muitos nos últimos anos. A nível até de títulos mesmo, número mesmo, não sei bem, mas o City, depois de criar uma história a nível nas competições europeias, né? Eu diria que o City, embora o City tenha uma taça das taças como o Sporting, um, mas o City falta-lhe mesmo é, por exemplo, olhamos para o United que, não é? Pensámos logo Champions, aqueles anos de Sim, glória, final no início do século, final do século passado. Um, Depois tem aquela geração também com Cristiano Ronaldo. Ganharam várias Champions. Agora o City ainda não tem isso. Está a criar isso. Não é esse clube. Mas ok. Pronto, não sei se queres acrescentar uma coisa a seguir. E já estamos aqui sim, muito em podemos cima do seguir para o tempo. próximo tema. Ok, vamos falar então. Tentar falar um bocado mais rápido para ver se ainda dá para falar de tudo. Falar do cartão do adepto que foi revogado. Eu já falei, um podcast onde eu falei sobre o cartão do adepto e acho que falei um bocado por alto, não dei a minha opinião, mas falei sobre e dei os aspectos positivos e negativos disso. Procurem para aí para trás. E também tenho no Leão Sofá, no blog, que eu até falei com a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, onde falei com eles para tentar saber qual era a sua visão mesmo para o cartão do adepto. Eles disseram, pronto, está lá tudo, as suas ideias, que entretanto Gostaram para canto, não é? sim, que entretanto acabou e foi revogado essa semana. Era algo que até expectável. Na altura eu até achava, e lembro quando falei disso, estava convicto que iria ficar pelo menos até ao final dessa época. Mas o cartão do adepto acabou mesmo por morrer. Lembrar que o cartão do adepto foi uma coisa que já foi implementada em vários países, nunca correu bem. Isso até foi uma coisa que eu deixei a dúvida, que foi, nunca correu bem lá nenhum, mas será que vai correr bem aqui? Provavelmente não. O cartão do adepto, só para antes de deixar falar, o cartão do adepto realmente veio, de certa forma, tentar resolver uma necessidade, que era combater a violência nos estádios. A questão é, não sei até que ponto é que não
era muito vincado para a parte das claques, não é? E verdade que se calhar, não sei, 80% dos casos de violência podem ser naquele setor de claques, mas também há zonas de violência noutros setores. E depois havia vários pontos que não faziam muito sentido no cartão do adepto, como por exemplo, mais de 16 anos para poderes ter o cartão do adepto, e por exemplo, tu és do Futebol Clube do Porto, és de Lisboa, tens um filho menor de 16 anos, como é que vais ao Estádio da Luz ver o teu clube com o teu filho? Ou vais para a zona, para o meio dos adeptos do Benfica? Quer dizer, não me parece muito seguro. Havia vários desses pontos que muita gente falou. Não sei se queres falar uma coisa sobre isso, a revogação do cartão do adepto. No fundo, acho que foi uma notícia positiva. Foi mais uma coisa que foi aprovada e implementada, eu acho, muito em cima do joelho, mais para inglês ver, como se costuma dizer. Nós andamos todos os anos, queixamos que os nossos estádios não têm muita gente, e então fomos aprovar uma medida que retirou ainda mais pessoas dos estádios. Portanto, lá está. Acho que é uma boa notícia voltar novamente ao normal, e aqui no caso do Sporting voltar a ter a curva sul como já estávamos habituados, em vez de ter as duas claques separadas. Portanto, sim, foi... Eu concordo totalmente com isso. Acho que o cartão do adepto, e como disseste, é para inglês ver, mas acho que nem é para inglês ver, porque lá não correu bem. Ou seja, nem para inglês ver é mesmo, acho que foi uma tentativa desesperada, porque houve muita pressão em cima da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto nesses últimos anos, principalmente depois de Alcochete, que depois houve o caso Marega, e houve muita pressão em cima dessa autoridade, e falava-se que eles não tomavam medidas, que não estava a acontecer nada, e eles acharam que essa era a brilhante ideia, era criar o cartão do adepto, que de facto não funcionou. Mas isso não o cartão do adepto está longe de ser uma coisa, um método que vá funcionar para acabar com a violência, mas isso não retira um problema de fundo, que é a violência nos estádios, que existe mesmo e que tem que ser resolvida. Não sei como, não é o cartão do adepto, mas não retira esse problema. E acho que o cartão do adepto, de facto, e ficou provado, acho que toda a gente percebeu que o cartão do adepto não ia resolver nada, mas realmente deixa a pergunta no ar: como é que se pode acabar com a violência no estádio? Muita gente diz assim, a maioria das pessoas dizem penas mais pesadas. Pois, mas não sei, já se fala disso de penas mais pesadas há muito tempo. Será que é essa a forma? Deixa essa eu pergunta. acho que mais importante do que mais pesadas, eu acho que é mais rápidas. Pois. Nós, voltando a pegar naquele exemplo que eu pego sempre, que é o exemplo da Premier League, nós temos casos em que existe um adepto arma confusão num jogo, no jogo a seguir já não entra no estádio. É uma coisa que demora 1-2 semanas a ficar resolvida. Pois, Nós claro. tivemos aqui há tempos, por exemplo, o caso do Marega em Guimarães. Sim, como eu falei. Que já aconteceu há não sei quantos anos, e só agora é que Sim, saiu ali uma decisão que nem é carne nem é peixe. Sim, claro, são sempre... Mais uma vez não vai dar em nada. Sim, claro, é sempre assim, E demora sempre muito tempo, as penas acabam por ser sempre... Nas suspensas, e nunca é sim. dirigida. Não. Vamos jogar à porta fechada, ok, mas as pessoas que fizeram não sofrem nada, não vão ver um jogo, pronto, ponto sim, final. Realmente sente-se que há uma impunidade e que... Pronto, e eu percebo isso, e é verdade. Houve pessoas que falaram de, por exemplo, usar-se o cartão de cidadão obrigatório para comprar os bilhetes. Não sei se isso é uma forma, se dá sequer para controlar dessa forma, se não é difícil. Aí seria um controle total, toda a gente que entra no estádio. Por um lado, não acho problema nenhum com isso. Eu pelo menos não teria problemas nenhums em usar o meu cartão de cidadão, sei lá, para comprar um bilhete. Mas não sei se isso sequer seria possível. Acho que era difícil. Como é que iam registrar os dados de toda a gente? Estamos a falar de quantas pessoas por semana. E depois isso... São milhões de pessoas a ir aos estádios, e depois isso servia para quê? Pergunto eu, esses dados. Não sei. Para isso depois a pessoa tinha que ser captada, digo eu. Não sei, acho que vi muita gente a comentar isso, que podiam usar os bilhetes, o cartão de cidadão. Não sei se isso sequer seria viável. Por isso é que o cartão do adepto é um bocado isso,
Por isso é que eu acho que as pessoas falavam, porque o cartão do adepto é um bocado essa ideia, só que o cartão do adepto era apenas voltado para as claques. Como se só nas claques é que fosse o problema, não é? Só houvesse problemas ali, exato. É. Acho que esse foi o grande problema, porque, embora eu admita que, e toda a gente sabe, que pelo menos à vontade 80% dos problemas nos estádios são na zona de claques, mas há lá noutras zonas, e se aqueles grupos organizados não vão para aqueles setores, vão para outros setores. Vão para outros, exatamente. Por isso, eu acho que o problema é controlar-se todo o estádio. Eu também não estou a dizer e a defender que devemos fazer já como a Inglaterra, cortar tudo mal pela raiz, acabar já com os claques. E eu acho que isso é uma medida extrema que só mesmo se chegarmos àquele ponto do liganismo que tem de ser mesmo. E eu espero não chegarmos aí. Eu gostava de continuar a ter claques nos estádios que desse para controlar. Eu às vezes até acho que as claques também não estão a ser bons para eles mesmos, porque alguns promovem muito o cenário de violência e não percebem que isso vai chegar a um ponto de ruptura que eles próprios vai acabar por ser mau para eles, porque depois vai chegar a um ponto que já não vai haver ninguém que os defenda. E eu gosto muito de claques, adoro claques. Acho que as claques, se há uma coisa que eu não gosto na Premier League, os estádios parecem que estão mortos. Muitos. O estádio do Manchester United é dos mais barulhentos e, sei lá, não se compara com um estádio em Portugal. Acho que tira a alma a um jogo. Fazem um ambiente. Sim, agora, as claques muitas vezes também não ajudam nisso. De facto, não ajudam. Algumas promovem esses cenários, quer dizer, acham que, sei lá, mandar um very light para um guarda-redes, acham que isso é espetáculo. Eu gosto muito de tochas, acho um espetáculo muito bonito, mas tu mandas um very light à cabeça de um guarda-redes, quer dizer, não posso estar à espera que uma pessoa esteja aqui a aplaudir. Claro. Eu pelo menos não gosto disso, não é? Se calhar há outras pessoas que gostam e dizem que gostam de futebol, ok, fixe. Olha, eu gosto de futebol e não gosto de ver very lights ir à cabeça dos guarda-redes, mas isso sou eu, sei lá. Pode ser outra modalidade que há outras pessoas que gostam. Eu pessoalmente não aprecio muito. Prontos, vamos seguir. Avançar aqui para o próximo tema. Falar de... Temos aqui para falar de futebol feminino e futsal. Vamos falar aqui no final muito rapidamente. Mas antes de avançar para esses temas, que ainda sobra aqui algum tempo, vamos falar da possibilidade do Sporting voltar a ser campeão. Cerca de, sei lá, 7 minutos para falarmos sobre isso, mais ou menos. Ok, como é que começámos por isso? Ok, Sporting foi campeão no ano passado, acho que toda a gente sabe. Não sei se nesse momento acordaram agora de um coma e não sabiam. E sei que podem estar surpresos. Se o Mr. Fernando Santos nos estiver a ouvir. Exato. Fernando Santos se ligou agora. De facto, o Sporting foi campeão, é verdade. 19 anos depois, é difícil de acreditar. Um central muito jeitoso. Sim, tinha lá um central. Português. Dava jeito. Não dá, ele não joga a médio defensivo, mas dá jeito. Mas pronto, fora de brincadeiras, o Sporting foi campeão e na época passada, fora de todas as expectativas. Isso é verdade. Eu sinceramente, e digo isso mesmo, não estou sei lá, podia inventar. Eu acho que na pré-época eu sentia que o Sporting ia fazer uma boa época. Sentia que o Sporting ia fazer a época 2021 ia ser boa. Achava que o Sporting ia estar, mas achava que ia ser boa, sei lá, lutar pelo segundo. Nunca sonhei, obviamente, campeão, mas sentia que podia ser uma boa época, porque Ruben Amorim de início, um plantel jovem, mas ao mesmo tempo alguma qualidade, mas estava longe de imaginar campeões. E eu já falei aqui, acho que foi até contigo, que acho que sermos campeões foi algo que surpreendeu toda a gente, a direção até, inclusive, e acho que foi acima do planeado. Acho que havia um plano de Sporting trabalhar até ser campeão, mas aconteceu mais cedo, de facto, surpreendeu toda a gente, surpreendeu se calhar até o treinador e a equipa técnica, se calhar os jogadores e até a direção. Ninguém estava à espera. E eu acho que termos sido campeões tão cedo, ou seja, não sei, tão cedo como quem diz, mas no início desse projeto pode ser um pouco negativo, pelo menos para a estabilidade depois do projeto a longo prazo, porque depois começam as exigências, como se esse ano já tivéssemos a obrigação de ser campeões novamente, e não temos. E dito isso, eu acho que a probabilidade do Sporting voltar a ser campeão é pequena. Não digo que é nula, nem nada disso, claro que não, mas é muito pequena, porque
nós temos um Benfica que investiu ainda muito. Se no ano passado já tinha investido o que investiu, esse ano voltou a investir e está muito mais forte. O Porto, novamente, também, e mesmo mantém o mesmo treinador, mantém as mesmas ideias muito forte. Esse ano a Liga está muito competitiva, eu sinto a Liga muito competitiva, dá para perder pontos contra qualquer um, o que está muito difícil. O Sporting nesse momento pode ganhar o Benfica e perder contra o Portimonense, está muito complicada. Já no ano passado teve muito competitiva, mas esse ano sinto que está muito equilibrado também. E o Sporting mantém a mesma ideia de um plantel curto, e esse ano está a ter o problema das lesões, tem tido muitas lesões, o que claro que vai complicando com ter um plantel curto. Muitos jovens. Agora, acredito que o Sporting pode fazer uma boa época tranquila, ser campeão realmente, não vou dizer que não, mas acredito que é difícil, mas pá, não sei, não tenho coragem de dizer que não, nem que sim, mas é muito difícil. O que é que tu achas? Olha, eu concordo com a primeira parte, não estou tão de acordo com a segunda. Nós falámos, Assim? nós Da falámos segunda, qual? da segunda da probabilidade, mas eu Não dei já vou probabilidade. explicar. Não dei Sim, probabilidade. que é uma probabilidade baixa, Sim, sim. mas eu Sim, vou sim, lá sim, chegar. sim. Ok. Sim, nós falámos sobre isso, que eu acho que a ideia inicial do projeto, como qualquer projeto do Sporting, passaria por ser campeão algures no tempo. Eu creio que se calhar o Varandas, quando contratou o Ruben Amorim, estaria nos planos a ser campeão ou lutar até ao fim por ser campeão até ao fim do mandato do Sim, Varandas. seria Uh, esse ano, mas provavelmente 2, Exato. 3 anos esse E, projeto, e provavelmente. concordo e partilho desse teu receio de termos sido logo no primeiro ano. Claro que não vou dizer que foi mau, mas que Sim, yeah. pode aumentar, não, aumentou sem dúvida a pressão, embora não tenha sentido ainda, e felizmente, Sim, aquela sim, de ideia de facto não. que se não formos campeões este ano vai ser uma desilusão. Vai ser uma desilusão como é todos os anos, mas não uma maior desilusão por termos sido, ou por sermos os campeões em título. Eu percebo o que tu queres dizer, que é, ok, nós já demonstramos que é possível, então se foi possível o ano passado, mais possível será este, não é? Porque a equipa é melhor, os jogadores já se conhecem, são mais experientes, já sabemos que é possível ganhar o título, então por que não ganharmos Sim, outra vez este ano? essa é mais ou menos a visão Sim, do adepto geral. Por isso é que exatamente. se o Sporting, imaginemos, o Isso é Sporting que pode ser termina em prejudicial. terceiro. Eu só te perguntar assim, sendo honesto, o Sporting é mais forte que o Benfica, individualmente. Não sei, individualmente não sei se Eu vou não, ser honesto, para mas, mim individualmente não é. mas se me fizeres a Nem é mais pergunta ao forte que contrário, que o também não Porto. sei. Nem é mais forte que o Porto. Coletivamente também não sei. Vamos ter de esperar para ver. Certo, Não é eu mais forte percebo, que o ok, Porto, ok. nem é mais forte que o Benfica individualmente. Vamos ser honestos, não é? Temos que também, às vezes, ter alguma humildade, e acho que foi isso que nos fez ser campeões no ano passado. Acho que foi ter essa humildade e perceber que os rivais eram mais fortes. E até mesmo ter a humildade de reconhecer que o Braga era um adversário tão forte como o Sporting. Acho que foi isso. Mas sabes que, honestamente, eu percebo a tua pergunta. Individualmente, eu percebo que no papel olhemos para o plantel do Benfica e vemos, até pela dimensão do plantel, existe mais Claro, possibilidades de rotação, Mas é etc. mais isso. Porque tu. Mas, sinceramente, em relação ao Porto, além do Luís Dias, eu não Não, mas vejo ninguém Tu no tão Porto. acima. Não, mas. Por exemplo, nós podemos fazer um exercício, hoje já não, porque já nos estamos a alongar, mas num futuro podcast, nós se calhar, um exercício engraçado seria pegar nos 11 Sim, sim, base dos comparar. E três comparar. e fazer um 11 Sim, combinado eu dos já fiz três. isso com o Braga. Eu fiz isso com o Braga em 19-20. Fiz isso com o Braga em 19-20. E eu, na altura, se calhar fui um bocado tendencioso para o Sporting. Admito isso. Agora. Certo? E por Porque isso às eu vezes não é sempre sei, complicado. eu Por não sei exemplo, se se eu o te perguntar desnível é assim assim. tão grande quanto isso. Se eu te perguntar o Otávio ou o Gart. Eu sei que não tem nada a ver, mas foi... Pá, não sei, lembrei. Tu vais, se calhar, dizer o Gart. Não, vou dizer Não, antes Bruno Costa. Bruno Costa com o Gart. Se calhar vais dizer o Gart. Mas se calhar o Bruno Costa está a ter muito mais rendimento.
Pois, não sei, mas É que no repara, outro dia nem um nem outro O são Porto estava titulares. com um plantel muito bom a jogar, estava empatado ou estava a perder, não, estava empatado, e de repente tinha o Sérgio Oliveira no banco. E o Sérgio Oliveira entra e marca um gol de livre e deu a vitória ao Porto. E tu olhas para o Sporting, tens Sim, quem no mas banco para marcar um gol desses? Não tens tudo bem, ninguém. mas isso são momentos do jogo. Prontos, não quero, Aqui, tens o Jovem aqui Cabral, a minha mas questão que é, muitas vezes entra e não sim, mexe. certo, mas o Sérgio Oliveira era titular no Sporting. Não era, Não era porque percebes? o Sporting. É assim, não era porque o Sporting joga com meio campo a dois. Mas repara, o luxo que seria termos Sérgio Oliveira no banco. Claro, claro, então, e que luxo seria terem o Mateus Nunes e o Palhinha no banco, Claro, percebes? claro, mas repara. Isso, Mas aqui muitas vezes também se define nesses pequenos pormenores. Para mim, no futebol, muitas vezes vai aqui nesses pequenos pormenores dos jogadores, ahm, até mesmo no banco, porque tens. O Porto consegue ter Corona no banco, consegue ter Tony Martínez, Ivan Nilsson, PP. mas desculpa, mas o Porto consegue ter o Corona no banco porque o Corona este ano tem subrendimento Está por bem, razões. tá bem, mas olha, no ano passado foi o melhor jogador. A questão Tudo bem, não, não mas foi no ano passado, foi há 2 anos, desculpa. Ahm, a questão é que são jogadores que tu sabes que são bons. E tu no Sporting tens na frente, tens sim, alguns bons mas jogadores, mas tens jogadores que, como o sim, Giovanni mas Cabral, O que tu nunca Porto, sabes o que vai sair dali. o Porto consegue ter o Corona no banco da mesma forma que o Sporting, se quisesse, conseguia ter o Pote no banco. É só pô-lo no banco. O Corona, a meu ver, é um titular indiscutível do Porto. Se estava no banco, estava mal, Sim, mas não é é? assim, eu sinceramente eu acho que o Porto tem vários setores que a questão aqui, por exemplo, tu falaste, o Mateus Nunes, o Sérgio Oliveira estava não entrava no 11 do Sporting, no caso, mas a questão aqui nem é tanto a qualidade, aquilo até pode ser o gosto, não é? Porque, por exemplo, pode haver uma pessoa que não gosta do Mateus Nunes ou do Palhinha e prefere Claro, claro o que sim, estilo, mas claro aqui a que sim. questão nem é essa. Aqui a questão é que tu olhas para o 11 do Porto e todos os jogadores, para não dizer, todos não, também estou a inventar, mas 85% têm muita experiência mesmo. E tu olhas para o Sporting e a maioria, mesmo jogadores como Palhinha, que têm já 26 anos, têm pouca experiência. Pouca experiência, eu digo, lutar por títulos, estar a jogar numa Champions, competições internacionais. Tu se calhar tens Zaidu, que já tem mais Champions do que o Palhinha. Percebes? Essa é a questão. Certo. O Pepe já deve ter mais que o Sporting todo junto, com os Isso é jogadores do tudo, Sporting. isso é Percebes isso? tudo verdade. Isso é tudo verdade. O Em termos Gruís de tem muita qualidade, experiência, o Otávio tem muita experiência, o Bruno Costa, o Sérgio Oliveira, o Mateus Uribe. São jogadores isso, muita isso, experiência. isso é tudo Ganha-se verdade. campeonatos com isso. Isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Em termos de qualidade, não vejo. Claro, E mas por isso é aqui que eu agora queria pronto, mas chegar. Aqui, diz, aqui diz, diz. chegando à probabilidade, e lá está, isto é o futebol é o momento, não é? Nós, se calhar, daqui a 2 meses temos esta conversa e se calhar temos, tanto tu como eu, vamos ter discursos completamente diferentes. Claro, Eu normal. diria que a probabilidade hoje do Sporting ser bicampeão é um terço. Um Claro, terço é o assim, é Sporting mais ser que o ano campeão, o passado. Benfica ser um Mas campeão, repara, o Porto ser campeão. só para terminarmos, para ainda termos aqui tempo para falar dos últimos dois temas. ahm, no jogo contra o Porto, o Sporting estava a ganhar, estava a jogar muito melhor. E não ganhou, empatou. Certo. Não conseguiu ganhar. O Porto conseguiu ir lá uma vez com perigo. Luís Dias marcou uma boa jogada e depois arrumou. Pá, é isso. É uma equipa com experiência, é uma equipa muito mais, Mas com muito Mário, mais rotinada. vais-me desculpar. O ano passado podemos ter o argumento exatamente ao contrário e não deixa de ser verdade. Em que jogo? Na Taça da Liga? Não, no Sporting Porto em Alvalade. O Porto estava a ganhar, o Sporting foi lá uma vez e empatou o jogo. O Porto não Não, que conseguiu o ganhar. Sporting começou a ganhar. O Sporting começou a ganhar. O Porto deu a volta. O Estava a dominar o jogo. O Sporting nunca teve a capacidade de ter aquele jogo. Aquele jogo, o Porto, na minha opinião, foi sempre. Teve muito mais controlo. E eu, se não me engano, o Sporting. Exatamente. Não, É exatamente isso que eu estou a dizer. E eu, se não me Mas é engano, o Sporting exatamente isso que eu estou a marcou, o dizer. Porto marcou e depois o Sporting voltou a marcar. Certo. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Ou seja, que tu estás a o dizer Porto soube sempre dar a volta. Porquê? Experiência porque acima repara, de tudo. Não. Repara, o que tu me estás a dizer é o Sporting este ano jogou com o Porto, estava a ganhar, estava a jogar muito bem e o Porto, com a experiência que tem, foi buscar o jogo, empatou e o Sporting não conseguiu ganhar.
inteiramente verdade. O ano passado, o Porto estava a jogar muito bem, estava a ganhar o jogo. O Sporting foi lá à frente uma vez que o Vieto marcou um gol e empatou o jogo. É exatamente igual. Percebes? O Porto Eu estava a jogar percebo, melhor mas do que o Sporting estava a sim, sim, ganhar. O sim, Sporting foi lá e sim, empatou o jogo. sim, é verdade. Fiz confusão. Pensei que o Sporting até estava a ganhar primeiro. Estava-me a esquecer O dos. Sporting começou a ganhar. Sim, sim, O mas Sporting pá, começou a ganhar. assim, eu não quero estar a tirar mérito, mas esse exemplo é muito particular. Se analisarmos depois esse lance em particular, houve um erro. Assim, não sei. Há jogos e jogos. Exatamente. A verdade é E que, isso, para a mim, experiência. resumindo e concluindo, Benfica, mais probabilidade, Porto e Sporting. Para mim, é essa a probabilidade. E estou a ser honesto e gostava que fosse ao contrário, mas acho que o Claro. Sporting tem que. Pá, o Sporting tem que criar um plantel muito mais. ah, não sei, se calhar com outros jogadores com outra experiência também. E isso cria-se com os anos. ah, Mais habituados também a lutar no campeonato. ah, e com mais opções também. Com mais opções. No caso, mais falando do Benfica, não é? Porque o Benfica tem muitas Claro, opções. isso sem dúvida, porque permite rodar os jogadores, embora não tenha acontecido Sim. muito, mas permite rodar mais jogadores sem, em teoria, perderes Vamos aqui tanta avançar qualidade. para. Temos 5 minutos para falar de futebol feminino e futsal. No caso, eu vou começar futebol feminino muito rápido, que ganhou hoje 8-0, uma goleada ao Amora, e terminou a fase de apuramento para a ronda de campeões agora. Terminou em segundo lugar com 2 empates, apenas 2 empates, 0 derrotas. A melhor defesa da Série Sul, a melhor defesa da Série Norte tem apenas, acho que, 2 golos sofridos. A melhor defesa da Série Norte é o Braga, apenas com 1. No caso, o Sporting, o Benfica, que terminou em primeiro, teve apenas uma derrota, ou seja, o Benfica perdeu contra o Sporting, que foi uma goleada, se me engano, 5-0. Foi um jogo muito bom do Sporting, mas depois o Sporting foi escorregar contra outras equipas, mas o Benfica não, perdeu só contra o Sporting. Eu acho que essa equipa do Sporting defensivamente muito, muito forte. Eu não tenho visto, assim, eu não vi esses 2 jogos, foram dos empates, eu por acaso não vi. Vi só alguns jogos e no caso desses 2 empates não vi, por isso não posso falar. Mas a verdade é que o Sporting defensivamente parece uma equipa muito forte. A verdade, ofensivamente não sei, porque esses empates em particular não vi, por isso é meio difícil para mim estar a falar. Aliás, é impossível. O que eu vi contra o Benfica foi que era uma equipa muito competente e eficaz, mas não conseguiram ganhar. No caso foi contra o Torrense, um dos empates a 1. Acho que essa equipa do Sporting, lá está, uma equipa com muitas jovens da formação, junto com algumas jogadoras experientes. Está-se aqui a criar, basicamente, é uma espécie de, lá está, a fórmula é um bocado a mesma da equipa sénior masculina. Se está aqui a fazer na sénior feminina. Só que depois eu não percebo, por exemplo, algumas aquisições. No caso, foram contratar uma jogadora chinesa, Shen Menglu, acho que é assim 19 anos, que não acrescenta grande coisa, pelo menos eu não vi muita coisa dessa jogadora. Uma jogadora que só jogou na China, nunca tinha jogado na Europa, e veio agora para o Sporting. Acho que fez um jogo ou 2 jogos ainda. Não consigo muito bem perceber essas contratações que acontecem no futebol feminino. Que às vezes acontece que ir buscar uma jogadora, sei lá, ao Japão, ao México, jogadoras que não acrescentam muito. No futebol feminino acho que não se faz muito ainda mercado interno. Por exemplo, o Sporting até foi buscar a Anatel ao Braga, mas devia-se fazer mais mercado interno, porque há grandes jogadoras aqui internamente e se calhar são mais baratas. No caso, eu acredito, as baratas acho que não devem ser, por isso é que o Sporting eu acho que vai buscar essas jogadoras. O Sporting não só, por exemplo, o Benfica tem uma equipa repleta de jogadoras estrangeiras. Eu acho que é porque ouvi alguns que essas jogadoras vêm com visto de estudante ou algo do género e fica mais barato, não sei bem. Acho que é algo do género assim, não sei. Acredito que existe aí algum esquema assim no género e acaba por compensar em comprar outros jogadores do mercado interno. A verdade é que o mercado do Sporting, até no futebol feminino, não há motivo de queixa. O caso da Doris Bacic para guarda-redes é muito boa, e a Brenda Pérez também. É só mais essa chinesa que eu não percebi muito bem a sua contratação.
No caso, pronto, lá está, essa equipa do Sporting, qual é a perspectiva agora para a ronda, para o apuramento, ou no caso da ronda de campeão? Será mais complicado, obviamente, não é? Agora será muito mais complicado. Acho que o Sporting tem claras aspirações de tentar. O Benfica é amplamente favorito, porque pelo seu investimento que tem feito, tem uma equipa que gastou muito dinheiro em buscar jogadoras estrangeiras. Está na Liga dos Campeões, é a única equipa feminina na Liga dos Campeões. Mas lá está, mas o Sporting nos 2 jogos contra o Benfica esse ano ganhou os 2, mas depois escorregou outros jogos. Mas é só isso dizer. Não acho que não tenho muito mais a dizer sobre isso. Não sei se queres dar alguma coisa ou queres falar de futsal. Sim, íamos fechar o podcast com o futsal. Ok, Esta semana houve tens dupla 5 jornada. minutos para falar de futsal então. Esta semana houve dupla jornada do Campeonato de Futsal. Durante a semana recebemos o Braga, que, como falámos aqui num podcast passado, investiu bastante este ano e até agora as coisas não estão a correr muito bem. Inclusivamente já trocaram de treinador. O Sporting recebeu o Braga, venceu por 2-1 num jogo típico de futsal em que o Sporting dominou o jogo durante, diria, 35 minutos. Mas que não foi capaz de dilatar a vantagem, então a 20 segundos do fim não sofreu o empate porque não calhou. O Sporting marcou 2 golos na primeira parte, logo aos 2 minutos, gol do Merlin, e depois o Tiago Brito, aliás, no início da segunda parte, o Tiago Brito, na própria baliza, fez o 2-0 para o Sporting. Depois, o Sporting chegou às 5 faltas muito cedo, aos 36 minutos cometeu a sexta falta que o jogador do Braga não foi capaz de concretizar, mas ainda assim, nos últimos 5 minutos do jogo, o Braga apostou no 5-4 e logo no primeiro lance em 5-4 chegou ao 2-1 e depois apertou e por sorte, como disse há pouco, e por sorte e por uma grande defesa do Guita, a 20 segundos do fim que conseguiu evitar o empate. O Sporting conquistou assim os 3 pontos durante a semana e hoje deslocou-se a Viseu, onde derrotou o Viseu Palácio do Gelo por 6-3, num jogo também muito, muito típico, cheio de golos. Curiosamente, pelo Viseu, um bis de Mamadou Touré, que é um jogador emprestado pelo Sporting, que bisou. Ainda assim, o Sporting dominou a partida do início ao fim. Podemos dizer que goleou a equipa do Viseu por 6-3, mais um gol de Cavinati e mais um gol de Valtinho. Aqui também de realçar o regresso de Cardinal aos golos, depois de uma época cheia de lesões gravíssimas que não permitiram ao pívot português estar ao melhor nível. Regressou aos golos, o que foi bastante sentido pela equipa, bastante festejado pela equipa. E podemos dizer que o campeonato voltou agora a uma normalidade, por assim dizer, visto que o Fundão perdeu o primeiro jogo, perdeu em casa por 5-4 contra o Quinta dos Lombos, então temos 3 E equipas qual é a em tua prima. perspectiva para o derby então? Sim, eu ia lançar isso a seguir, que lá está, temos agora 3 equipas em primeiro lugar com 21 pontos, Fundão, Benfica e Sporting, com o detalhe de para na próxima semana, de amanhã a 8, no domingo, temos um derby, um Sporting Benfica no João Rocha, o grande jogo do futsal português. A minha perspectiva, lançando já aqui este jogo, espero uma vitória. Vai ser sem dúvida alguma um jogo muito equilibrado. Aqui o Benfica eu acho que vai jogar um pouco no fator surpresa, visto que é o primeiro jogo de Pulpis à frente do Benfica contra o Sporting, portanto os processos podem ainda não estar inteiramente, podem não ser ainda inteiramente conhecidos por parte de Nuno Dias, enquanto o Benfica estará certamente a par do jogo e dos métodos de Nuno Dias. Portanto vai ser um jogo muito interessante, um jogo, eu espero e acredito, muito disputado, um grande jogo de futsal. Espero uma vitória, mas é um jogo de tripla, como se costuma dizer. Ok. E é isso. E essa semana ainda temos Taça de Portugal frente ao Varzim, no José Alvalade. Mas é isso. Estamos aqui de novo, próxima segunda-feira. Mais alguma coisa, Ok. Ângelo? Não, deixar o repto mais uma vez. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E já sabem, podem seguir-nos nas redes É sociais para isso. E acompanharem vão ao os blog nossos posts. ver lá Exatamente.
o Radar LDS, que recomendo, está bastante bom, ver o último. Exato, em que seguimos o Betis de Sevilha contra o Sevilha. E Exatamente, acompanhámos o Acunha e o William Carvalho. exatamente. Portanto, sim, sigam-nos no blog, nas nossas redes. Qualquer questão que tenham, É isso, façam o favor de partilhar. é isso, já sabem. Muita força sempre, Leões, e até ao próximo jogo.